Olá pessoal, eu sou Juliano Cortes, engenheiro eletricista da Comando Engenharia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o S7200 da Siemens e vamos dar os primeiros passos na sua programação. Então vamos lá pessoal! Antes de dar os nossos primeiros passos com o CLP da família S7200, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, é muito importante para a gente. Eu trouxe hoje para vocês o CLP S7200 CPU 224. Então tá aqui a CPU 224. Ela é uma CPU, esse CLP tem 8 mais 6 entradas digitais e 8 mais 2 saídas digitais. Olhando aqui a CPU, a gente vê que ele também tem um módulo aqui de expansão. É o módulo EM235. Esse módulo ele tem 4 entradas analógicas e uma saída analógica. As 4 entradas analógicas estão em cima e a saída analógica está aqui embaixo. Esse CLP também ele é alimentado em 24 volts. Então a gente consegue ler aqui DC, DC, DC. Por quê? Porque ele é alimentado em 24 volts e as suas entradas e saídas também são em nível DC. Ou seja, ele não é um CLP que sai da relé, que eu posso colocar 24 volts, eu posso colocar 220 volts alternado para poder acionar relé, contator. Ele é DC, DC, ele funciona apenas com corrente contínua. Aqui está a minha porta de programação, aqui eu tenho alguns LEDs de indicação. Eu tenho o LED Stop, o LED Run, ou seja, o LED Stop significa que o CLP está parado, não está rodando o programa. O Run está rodando. E o SF é System Fail. Se tiver com algum problema de programação no sistema, ele vai acender. Eu tenho uma portinha aqui, se eu puxar essa portinha, é onde eu ligo a conexão da minha expansão. Então eu conecto aqui. E eu tenho também uma chavinha que eu coloco o CLP em stop. Eu coloquei em stop, vou subir minha chavinha, coloco ele em run. É muito simples, pessoal, é um CLP muito simples, vocês vão ver que é muito fácil trabalhar com esse CLP. E como esse vídeo é sobre os primeiros passos com esse equipamento, primeira coisa que nós temos que ter para acessarmos o equipamento. Então, tá vendo essa porta de programação aqui? Eu preciso acessá-la e eu preciso de um cabo de programação. Então, tá aqui o meu cabo de programação. Existem vários cabos no mercado, pessoal. Esse cabo aqui é de baixo custo, é da China. Então, tá aqui atrás explica o que ele é. Ele possui uma porta USB e uma porta serial, um conector serial. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar a porta de comunicação. Essa porta é chamada de free port. Conectando aqui, eu vou conectar o USB no meu computador. Ela é chamada de porta de free port porque nela você consegue fazer comunicação, por exemplo, uma Modbus, uma Profibus, e você consegue também fazer a programação e também protocolo proprietário da Siemens. Então por isso que é uma free port, ela faz várias funções dependendo de como forem ligados seus conectores. Após conectado o meu cabo de programação, eu vou abrir o meu software editor. Esse CLP da família S7200 ele é editado pelo StepSet MicroIn. Essa versão do MicroIn que eu tenho, SP2, ela é uma versão mais antiga. Se vocês entrarem no site da Siemens, já existe uma versão mais atual. Mas eu acho mais didático apresentar essa versão aqui. Eu vou abrir o meu StepSet MicroIn e ele vai ter essa interface aqui.
Conectado meu cabo, aberto o programa, eu preciso saber se o meu cabo de programação está ligado, ele vai estar ligado na porta USB do meu computador, mas eu tenho que ter certeza se ele está ligado numa porta de programação que o software, o MicroWin está enxergando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em Communications e clicar 2 vezes aqui. E ele vai vasculhar na rede todos os CLPs A7200. No caso, como eu só tenho um, ele achou aqui. Eu tenho uma CPU 224 com essa versão aqui que está no endereço 2. Então, o meu CLP foi para a porta com 4. A ligação, meu USB usou a porta com 4. Caso eu não estivesse na mesma porta, eu teria que procurar no meu gerenciador de dispositivos do Windows para qual porta que foi endereçada a meu USB e mudar no MicroWin a porta que eu quero trabalhar. Como já estou na porta correta, eu vou clicar 2 vezes aqui. Antes de começar a programar, eu preciso reconhecer a CPU, então venho aqui em Type, botão direito e mando ler o CLP. E aí ele já leu, CLP 224, eu dou um OK. Perfeito. Então, pessoal, feito isso, conectado o cabo, reconhecida a porta de programação, feita a leitura do tipo de CLP que eu estou trabalhando, é só começar a fazer a programação. Eu vou mostrar para vocês aqui um ladder muito simples, uma porta lógica. Nós vamos fazer uma porta E, vamos fazer um download e vamos ver o CLP funcionando. Então eu venho aqui é a interface do ladder, eu clico aqui no meu contato, coloco aqui um contato, vou colocar um outro contato e colocar uma bobina. Isso é uma porta E. E os endereços? Pessoal, aí é manual. Para quem já conhece Siemens, ele já traz o endereçamento já padrão para as suas portas. Não precisa fazer o link de constante ou de memória para a porta. É simplesmente digitar o endereço. Então, minha I0.0 já é a minha primeira entrada digital, essa primeira aqui. Então, esse kit ele já está conectado, ele já tem as suas conexões e a minha botoeira verde, ela já está ligada ao meu I00. Então, estou aqui piscando, assim como a minha I01 está ligada o meu vermelho está ligado a I01. Essa chave de posição, ela vai para ou na I02 ou na I0.3. Então, esse é o kit que a gente usa no nosso curso de automação presencial. A gente ensina o CLP S7200 com esse kit. Então, eu venho aqui, 0.1 e a minha Q0.0. O que é Q? Q é de saída. Em vez de usar a letra O de output, usar a letra Q para não confundir com 0. Bom, então fiz um ladder simples, preciso fazer o download. O que é um download? É quando você manda o programa do computador para o CLP. O meu download é este botão aqui. Eu clico em download, ele vai perguntar o que eu quero mandar, eu vou mandar o programa, data block, system block, eu mando tudo. Clique em OK, ele pergunta, olha, o CLP vai para o modo stop. Quando eu clicar em OK, essa luzinha aqui vai para stop. Então tá, fui stop CLP, ele está enviando o programa, o download deu certo, eu dou um OK, só que o CLP permanece em stop, eu preciso colocar ele para rodar. Eu venho aqui nesse play e coloco ele para rodar. Então o CLP agora está rodando o seu programa. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir ficar online com a minha lógica. Então, neste momento, eu estou online com a minha lógica. Eu consigo saber o estado dos meus contatos. Então, se eu vir aqui e apertar minha botoeira verde, a gente olha no software que acendeu a I00, está azul ali, significa que o contato está atuado. Desatuei, vou atuar o vermelho, desatuei. Como é uma porta E, não vai funcionar. Eu preciso apertar os dois ao mesmo tempo. Apertei os dois ao mesmo tempo, a minha Q0.0 acende, que seria a minha lâmpada verde que está conectada à minha
Q0.0. Então tá aqui. Pessoal, dentro dos primeiros passos, a lógica já é um outro estudo. Nesse vídeo dos primeiros passos, eu queria mostrar só mais uma coisa muito importante, que é o upload do programa. Então, se eu vir aqui e criar um novo programa e não salvar esse daqui, vamos supor que eu chego no campo e não tenho o programa. O meu cliente que me contratou para programar o PLC, fazer uma melhoria, uma mudança, não tem o programa. Ele me solicita, eu preciso fazer alguma implementação, mas não tenho o programa. Supondo que esse CLP não está protegido por senha, se estiver protegido por senha, a Siemens disponibiliza um programa que você instala no seu computador e ele reseta o CLP, deleta tudo. Então, você chegou na planta, seu cliente não tem o programa e você precisa atuar, você vai fazer um upload do programa. Upload é quando o programa sai de dentro do CLP e vem para o computador. Como é que eu faço? Ao lado do botão download, eu tenho o botão upload. Então eu clico, ele vai fazer um upload, está aqui, eu puxo tudo, dou um OK. Ele fala assim que ele vai apagar o programa que está no computador. Aí ele vem e puxa. E aí, foi sucesso, está aqui o programinha. Ele já traz a versão da CPU e traz o programinha que eu fiz, que foi essa porta aí. Pessoal, muito simples trabalhar com essa família S7200. Somente isso que eu mostrei para vocês. O resto agora é conhecimento de portas lógicas, temporizadores, contadores e demais itens de programação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.